Muito bem, pessoal. Mais uma vez, estamos de volta. Estava dizendo para vocês no final ali dos recados, né? Se agasalhem, né? Tá esfriando, a temperatura está baixando, né? Para que seja confortável para vocês também, né? Todo mundo em casa, confortável, mas agasalhado. Pessoal, hoje a gente vai continuar abordando o tema dos gêneros textuais, né? É um conteúdo um pouco mais longo. E a resenha, que foi o trabalho que vocês fizeram, que nós falamos anteriormente ali, teve justamente a possibilidade de que todos explorassem, né, a parte da escrita, parte da comunicação escrita, parte da argumentação. Como eu disse anteriormente, estou muito feliz, viu? Estou muito contente aí com o que eu vi até agora, né, dos trabalhos. Eu não li todos ainda, não consegui ler todos, mas muito legal. Bem, é, eu vou abrir aqui a nossa janela do conteúdo de hoje para compartilhar na tela de vocês. Lembrando que é uma retomada hoje de algum conteúdo, mas a gente vai entrar numa parte bem prática hoje, que é bem bacana de abordar. Inclusive faz parte até do dia a dia, né, do professor. Você sabe até que que eu trabalho com isso, né? Legal. Vamos ver se vai abrir aqui na tela os gêneros textuais. Todo mundo está vendo aí, né? Tudo certinho? Beleza. Tem dois arquivos hoje aqui, tá, pessoal? Sobre gêneros textuais e que a gente vai tratar hoje. Lá no Moodle, depois eu vou entrar no Moodle, a gente recapitula algumas coisas que foram publicadas e também vou passar do trabalho que nós estaremos vendo aí na uma avaliação posterior. Ok? Muito bem. Vamos lá, deixa eu posicionar aqui para ficar bacana para todo mundo. Então, hoje a gente vai continuar tratando dos gêneros textuais, é uma retomada, né, do assunto que nós vimos aí na última aula. Falamos da poesia, falamos da crônica, falamos do artigo, falamos do e-mail. Aliás, eu recebi os e-mails de vocês da tarefa, não vi ainda, né, não vi ainda, mas eu tenho recebido, ainda há prazo para que vocês enviem. E depois eu vou passar o feedback para vocês, né? Vimos a correspondência empresarial, história em quadrinhos, charge, notícia, reportagem, vídeo. E aqui no nosso slide de hoje, lembramos um pouco mais do que é o gênero textual. Tudo isso vocês viram na aula passada, eu estou recapitulando para que a gente possa entrar né, no assunto que nós vamos tratar hoje. Né? Qual que é o assunto que nós vamos tratar hoje? É a notícia e a reportagem. Vamos falar mais sobre isso. Por quê? Vocês vão perguntar: ah, mas eu não estou estudando jornalismo, eu não estou estudando comunicação. A minha disciplina, aliás, todos aqui estamos tratando de comunicação, que esse é o nome da disciplina, né, pessoal? Não é o curso de jornalismo. Mas qual que é a ideia? É que nós possamos abordar o máximo situações que possam interferir no dia a dia de vocês. A colega está perguntando se o e-mail pode entregar até o dia 10. Exatamente, até o dia 10, Fabiana. Então, por que eu estou dizendo que é o máximo de situações que possam ter a ver com o dia a dia de vocês, né? Talvez nós tenhamos pouca familiaridade no nosso dia a dia com a poesia, com a crônica, né? Ou não muito com o artigo. Claro, o artigo é uma questão que a gente acaba lendo mais, correspondência empresarial, enfim. Como eu disse para vocês, né? Fizemos a tarefa do e-mail, porque todos utilizam o e-mail, certo? Por esse motivo. Não quis pedir para a turma fazer uma charge ou fazer uma história em quadrinhos, mas a ideia hoje é de falarmos um pouco mais sobre a questão da notícia e da reportagem, né? Como eu disse a vocês, não é aqui um curso de jornalismo,
mas é algo que todo mundo está ligado o tempo inteiro, né? É informação que vem de todos os lados, e por esse motivo, né, eu entendo que é importante que nós tenhamos continuidade na pauta, né, no assunto gêneros textuais e falando mais de notícia e reportagem. Então, aqui no nosso slide, né, o que é o gênero textual? O gênero textual, nós vimos na última aula, nasce da necessidade da comunicação que nós temos no dia a dia, especialmente na interação através da comunicação, sendo essa a comunicação escrita. A comunicação escrita, ela é uma unidade formadora de sentido. O sentido facilita a gente informar, a gente convencer, a gente contar uma história para alguém. Se eu quero me comunicar, eu posso usar a escrita. Eu usando a escrita é um gênero textual. Bem, qual é o efeito que eu busco? É que a pessoa compreenda, né, do outro lado o meu objetivo. E aí nós vamos escolher as formas dos gêneros textuais que nós vamos utilizar. Tudo isso nós já vimos na última aula e eu estou recapitulando para todos vocês porque é importante, né? Onde vai chegar a minha mensagem? Aí, se eu vou emitir um gênero textual, um relato por escrito, seja de um aplicativo de mensagem, que não vai ser o mesmo de um e-mail de uma empresa, como vocês enviaram um e-mail para o professor, ou um recado para um colega através de um mural, tudo isso também falamos no encontro anterior. Conhecendo mais sobre gêneros textuais, notícia e reportagem. Por quê? Porque interessa para vocês, porque vocês têm que se informar, né? Alguns vão acompanhar mais sobre notícia, sobre uma reportagem, outros vão acompanhar menos, podem ter menos interesse. Isso pode variar com cada um de vocês, mas em algum momento vocês vão ter que ler o jornal, vocês vão ter que ligar o rádio, vocês vão ter que ligar a televisão, né? Alguns vão dizer, puxa, é só tragédia na televisão. Daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê que as pessoas falam isso, ok? Notícia, vimos na última aula, versão de um fato novo, o objetivo narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Reportagem, mais do que uma notícia, elementos que acrescentam o gênero, como entrevistas com testemunhas ou especialistas, vozes, versões. É mais frequente em revistas, em edições específicas de jornais, geralmente naquelas publicadas até em finais de semana, onde tem uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Legal, tudo isso nós vimos. Agora nós vamos fazer uma comparação, paralelo, notícia e reportagem. Isso aqui tudo é conteúdo que nós não vimos nos últimos encontros. Mais sobre notícia. Beleza. Formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Todos nós já sabemos disso. Ok. Normalmente é reconhecida como algum dado ou um evento socialmente relevante que merece publicação numa mídia. Por que está escrito aqui normalmente? Porque às vezes, vocês já viram no dia a dia de vocês estão ligando lá, né, um meio de comunicação e está dando uma notícia, né, que não interessa a ninguém, mas às vezes a imprensa divulga. Então, por que está escrito aqui no nosso slide? É normalmente algo relevante, porque não é uma regra exata. Às vezes, um veículo entende que quer divulgar aquilo, mesmo não tendo a relevância que mereça. Aí é o entendimento de cada veículo. Geralmente, o que tem mais relevância? Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais. Naturais, o que é um fato natural, né? Um fenômeno da natureza, né? Um furacão, um tsunami, uma tempestade, enfim. Um fenômeno que possa afetar a vida de um indivíduo ou de um grupo. Quantas vezes vocês já viram uma publicação
esses sites de fofocas, é muito engraçado que aparece lá. Fulano de tal ator tal é visto saindo de mercado. E alguém vai lá e bota como notícia, né? Qual que é a notícia? Qual é a relevância do ator, né? ou da pessoa que é famosa, que foi vista saindo do mercado? Onde está a notícia? Mas o veículo entendeu que era necessário divulgar. Por quê? Porque tem seguidores do ator, vai impulsionar leitores e assim por diante. Ali em cima, né, aqui no nosso slide está escrito, é normalmente reconhecida como algo relevante. Beleza. Reforçando e batendo nessa tecla. Eu dizia para vocês, vocês já devem ter comentado no ciclo de vocês, você liga a televisão, é só tragédia, né? Você liga o rádio, às vezes é tragédia. Por que eu estou falando disso? Porque a notícia, geralmente, ela tem a conotação negativa. Por que ela tem a conotação negativa? Porque ela é algo justamente excepcional, ela é algo anormal, ou é algo de grande impacto social, como acidentes, como tragédias, como guerras, como golpes de Estado. Se eu publicar lá, na rádio que eu trabalho, na página da internet, a inauguração de um chafariz do vinho no centro da minha cidade, ou, né, temos pessoal de Carlos Barbosa aqui na turma, a nova vaquinha do Fast Queijo no calçadão de Carlos Barbosa. Agora, se eu publicar, infelizmente, um acidente, um homicídio, o desabamento de um prédio, onde vai ter mais relevância? As pessoas vão procurar mais o fato negativo, não porque elas querem o fato negativo, porque aquilo pode impactar mais na vida das pessoas do que a vaquinha do centro de Carlos Barbosa, do que o novo chafariz do vinho. É só um paralelo, né? Então, às vezes, vocês vão perguntar justamente isso, né? Exatamente, Monique, chama mais a atenção, né? Exatamente isso. Então, é esse o motivo, né? Alguns preferem dizer a mídia é sensacionalista, só vende tragédia. Não, chama mais, impacta mais as pessoas. Então, geralmente é assim que funciona. Mais sobre notícia. A arte do jornalismo é escolher os assuntos que mais interessam ao público e apresentá-los de modo atraente. Quais são os principais fatores que interferem na qualidade da notícia? Isso aqui é uma boa pergunta de prova, hein? Principais fatores que interferem na qualidade da notícia. Claro, a pessoa que vai dar notícia ou que vai escrever também, muitas vezes, interfere. A novidade, vocês lembram do que eu falei lá, né? O que é a notícia? Notícia é a versão de um fato novo. O que é um vício de linguagem? Às vezes alguém diz, eu vou te apresentar lá o lançamento novo. Se já é lançamento, já é novo, né? Não precisa dizer o novo. Então, o que é a notícia? Se pressupõe que tenha um fato novo. Beleza. Proximidade. Quanto mais próximo do leitor, do ouvinte, for o local do evento, mais interesse a notícia gera. Por quê? Porque esse fato novo pode surgir naquele momento. Exemplo, eu sou repórter, eu trabalho num veículo de comunicação. Se eu estiver lá onde aconteceu o fato, reportando no rádio ou fazendo uma transmissão em vídeo, né, o meu receptor, ouvinte ou telespectador, ele vai acreditar mais em mim. Quem sou eu? Eu sou o profissional que estou lá fazendo a cobertura.
Por quê? Porque ele vai ter o sentimento de proximidade. Olha, tem alguém que está ali ao lado me contando como foi, me reportando. Então, a proximidade é algo que também interessa. O tamanho, tanto o que for muito grande quanto o que for muito pequeno, atrai a atenção do público. O que é isso? É algo meio óbvio. Tem gente que não vai, tem gente que pode ter um interesse maior por um fenômeno, dependendo a sua proporção. Exemplo, desabamento de um prédio. Agora, a nova grife de uma empresa de malhas pode não interessar para alguns, como pode interessar esse fato negativo, como eu dizia aqui. Beleza? Tamanho. Não vão confundir com outra coisa aí, né? Tem um outro ditado aí, né? Tamanho não é documento. Não, isso aí é outra coisa aí, né? Não vão confundir aí, tá, pessoal? Relevância. O tamanho da altura, né, da pessoa. Não pensem em maldade aqui. Relevância. A notícia deve ser importante ou, pelo menos, significativa, ok? Se pressupõe que, se eu estou divulgando, ela tenha interesse às pessoas. Então, são 4 pontos bem importantes que estão aqui nesse slide. Maravilha? Novidade, proximidade, tamanho e relevância. Por que eu sou um entusiasta do rádio? E eu trabalho com rádio há 17 anos. Porque o rádio é a proximidade, é o fenômeno local. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu não sei o que está acontecendo na minha cidade. Aí eu perguntei à pessoa: tu lê o jornal da tua cidade? Tu escuta a rádio da tua cidade? Não, eu só assisto a televisão em Porto Alegre. Eu só escuto as rádios de fora. Então não reclama que tu não sabe o que está acontecendo na tua cidade, né? Então, a questão da proximidade, pessoal, é algo que eu estava dizendo para vocês como relevância, né, e como um dos fatores que interfere na notícia. Legal? Maravilha. Outros pontos sobre notícia. Outros pontos sobre notícia. Acontecimentos banais, corriqueiros, geralmente não interessam ao público. Mas também não é uma regra exata. Quem de vocês não viu algum dia uma notícia do agricultor que encontrou ou que colheu uma mandioca de tamanho maior ou uma abóbora encontrou na sua propriedade lá durante a sua colheita? Enfim, um fruto, né, de algum tamanho fora do comum. Isso é algo que não é corriqueiro. E aí, às vezes, você encontra num ou no outro veículo, as pessoas acabam colocando. Outros pontos sobre notícia. Uma informação chega a um veículo de imprensa por meio de repórteres, por correspondentes, por agências de notícias e assessorias de imprensa, pelo público, pela interatividade. Bem, todos vocês já sabem disso, né? Mas é um outro ponto que é assim que funciona a notícia. Eventualmente, amigos e conhecidos de jornalistas fornecem denúncias, sugestões de pauta, dicas, pistas pelo telefone ou por e-mail. Notícias têm valor jornalístico apenas quando acabaram de acontecer ou quando não foram noticiadas previamente por nenhum veículo. Rádio, TV, internet são meios de rápida propagação. Lembram que nós já falamos aqui, né, das fake news? Nessa ânsia e nessa pressa, às vezes, né, há uma falha também. Aqueles veículos sérios de credibilidade também erram, mas muito pouco. Eu estou dizendo no seguinte sentido, de daqui a pouco você dá uma notícia e não é exatamente aquilo ali, né, que acabou de acontecer, ou ainda faltam detalhes
Às vezes, acontece da notícia ser repassada e o apresentador, o comunicador dizer, olha, nós vamos apurar mais detalhes, mas, por enquanto, o que se pôde verificar é isto, isto e aquilo, né? Ou foi isto e também aquele outro, né? Então, dando uma contextualizada. Reportagem. Vamos falar mais de reportagem. Por quê? É uma aula de jornalismo. Não, não é uma aula de jornalismo, mas são elementos da comunicação que interferem no nosso dia a dia. E é por isso que a gente está tratando um pouco mais sobre isso, dando continuidade aos gêneros textuais. Mais sobre reportagem. Então, conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas com o seu contexto. É muito bacana. A própria televisão mudou bastante. Eu não lembro se eu falei para vocês na única aula presencial que a gente teve, né? Quando vocês ligarem a televisão, antigamente era muito desenho animado. Na época, quando eu era criança, era desenho animado de manhã, né? De manhã na televisão. Toda manhã era desenho. Hoje não. Hoje tem notícia, tem programa de variedade. Se tu ligares a televisão de manhã e fechar os olhos, é como se tu estivesse no rádio. Hoje, a televisão está fazendo muita coisa que o rádio fazia. Então, mudou o formato de televisão justamente na questão de valorizar histórias vividas por pessoas, de valorizar o repórter que está lá no local. Vocês podem ver na televisão, nos noticiários, o repórter muito mais presente nos locais, trazendo o testemunho de ações espontâneas, relatando fatos em palavras, imagens, né, trazendo a notícia mais aprofundada, que pode conter opiniões de terceiros. Quem são os terceiros? É a testemunha do fato que está lá, é o morador que presenciou aquilo que aconteceu, é atendendo a sugestão de um chamado. Enfim, basicamente é nesta linha, né, quando nós falamos de notícia. Normalmente, a sugestão para fazer uma reportagem parte precisamente de uma notícia que o chefe de redação quer ver desenvolvido, já que o assunto, como se diz na gíria, pode dar pano para manga, ou seja, pode dar audiência. É o chamado furo jornalístico. Sabe, pessoal, que a FTEC tem no seu corpo de professores muitos docentes que têm histórias nas suas profissões que podem trazer no dia a dia. Eu, por exemplo, quero compartilhar com vocês, às vezes a gente não tem ideia do quanto pode interessar para uma pessoa que está te ouvindo do outro lado ou te assistindo. Uma época eu fazia um programa numa rádio que eu trabalhava, não na difusora. Vou contar essa aqui, tá, galera? Por quê? Por que eu vou contar? Porque o que é o pano para manga? O que é a audiência, né? Eu apresentava um programa, era a Rádio Viva News. Eu trabalhei um tempo lá, né? 4 anos e meio, quase 5 no Grupo RSCom. Tem a Rádio Viva de Farroupilha, na época tinha a Rádio Bento, aqui eu trabalhei um tempo lá e depois na difusora, na minha trajetória em Bento Gonçalves. E aí tinha um programa chamado Linha Aberta. Linha Aberta. Você trazia um tema, né, colocava o tema e depois do tema colocava uma entrevista e abria para a participação do ouvinte. E aí a gente, né, eu era o apresentador, e aí tu ficava pensando, poxa, será que vai ter interesse das pessoas em ligarem? Cara, geralmente são sempre os mesmos que ligam, né? Principalmente se tu tem um brinde, né? Se tu tem um brinde, tem uma galera que liga sempre, né? Quer sortear um pé de coelho, a galera liga direto. Geralmente é assim que funciona. Mas olha que engraçado.
esse programa ele ficou no ar bastante tempo até. E a pergunta era a seguinte, ó, a música do caminhão do gás lhe atrapalha? Sim ou não? Essa era a pergunta, né? E aí foi feita uma reportagem, a gente trouxe a reportagem, e aí tu imaginas, né? Tu é receptor, tu é ouvinte, tu tá do outro lado. Ah, isso aqui não vai me interessar. Por que eu estou contando esse exemplo? Olha o que eu coloquei aqui, né? O pano para manga, né? A audiência. Será que vai dar interesse? Mas foi ligação de todos os lugares, né? Todo mundo. Ah, porque eu odeio o barulho, porque me incomoda, porque eu estou dormindo. É um saco esse barulho. Aí o outro ligava, eu adoro, porque quando chega o caminhão, eu já sei que o gás está vindo. Então, enfim, né? Só para compartilhar com vocês que às vezes a gente não imagina, né, que possa ter interesse das pessoas, e a galera gosta de comentar, né, de opinar. Então, a música do Caminhão do Gás, nesse caso, trouxe pano para manga, né? Foi uma situação bem bacana. Por vezes, possui o caráter de denúncia, né? Portanto, além de imagens, televisão, e aí fotos, né, web, veículos impressos. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Ah, eu quero fazer uma denúncia, estou ligando para a rádio, estou ligando para a televisão, né? Eu gosto quando o pessoal diz assim, ó, liga para a rádio, diz assim, ah, eu queria fazer uma denúncia, tem como mandar a rádio aqui? Tá dando um tiroteio aqui no bairro. Isso, eu vou mandar um repórter lá e eu vou dizer, pessoal, vamos parar com o tiroteio. Não dá, né? Não tem como fazer isso. Mas quando alguém quer fazer uma denúncia, a gente sempre pede, ó, para documentar, né? Tu tens uma imagem, manda a imagem. Tu tens uma ocorrência policial, manda cópia da ocorrência, né? Documento, porque aí facilita, né, para o veículo de comunicação. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, né, que muitas vezes a reportagem também tem o caráter de denúncia. E aí, meus amigos, o grande personagem é quem? É o repórter. É a figura-chave de tudo isso. É o repórter que vai ter essa missão, né, de informar, né, de ter o papel de levar de maneira diferente para todos, né, ou de maneira atrativa. E aí existem muitas técnicas que podem ser empregadas pelo ângulo particular do repórter, que pode personalizar a informação. Por exemplo, lá no Moodle, hoje, lá na aula de hoje, tem um fórum lá sobre isso, o papel do repórter, bem bacana. E eu gostaria muito da opinião da turma. Tem alguns exemplos ali, são 3 vídeos que foram colocados. Vocês vão acessar lá o fórum e neste fórum vocês vão assistir esses rápidos vídeos e vão opinar o papel do repórter, né? Como foi desempenhado, né? Na opinião de vocês, né? Por que é o objetivo disso? Para testar, né, a argumentação de vocês, para falar da escrita, né? É o nosso fórum de debates que a gente está trazendo nas nossas aulas online. Então, a reportagem, o repórter tem um papel fundamental. Ele torna mais compreensível um fato para a sociedade. Ele demonstra alguns aspectos in loco, ou seja, no local ou com fontes, aquilo que eu dizia, entrevistando pessoas. Aproxima o público que é informado e é sensibilizado, como se estivesse no local do acontecimento. E aí, alguns de vocês vão dizer, a mídia é sensacionalista. Aí nós vamos recuperar ali atrás o que foi dito antes, né, da questão de que o fato negativo chama mais a atenção. Sim, ok. Mas aí tem maneiras de divulgar o fato. Alguns telejornais aí que a gente assiste, se tu assistiu o telejornal, tu não dorme de noite. Porque é
porrada e porrada, né? Justamente nessa época que a gente está tentando ter um pouco de conforto nas nossas mentes. Nós temos que nos informar dos acontecimentos. Mas aí tem maneiras e maneiras, né, de colocar a situação. E às vezes é tragédia e tragédia de tudo que lado. É bem complicado, né? Bem, objetivos, notícia e reportagem. Estamos fazendo um paralelo aqui nessa nossa primeira parte da aula. Tem um outro slide depois. Lembrando que lá no Moodle tem um fórum sobre o repórter, sobre esse assunto que é muito legal que vocês possam participar. Notícia e reportagem, em linhas gerais, levar informação à população. A reportagem, ela é mais completa, com várias versões, fontes, especialistas no mesmo fato. Alguns momentos o professor repete isso, né, que é para ficar bem claro para vocês, né, a diferença da reportagem da notícia. Eu posso dar uma notícia, simplesmente informar em 1 minuto e acabou. 30 segundos e acabou. Como, por exemplo, anunciar o falecimento de uma personalidade. Faleceu fulano de tal. Aguarde mais detalhes. Agora, a reportagem mais completa. Faleceu fulano de tal, por este e aquele motivo. O seu falecimento deu-se através de tal e tal acontecimento. E aí já começa a ficar um pouco mais completa, né, a nossa versão que está sendo repassada ao público. Então, a reportagem mais completa, a notícia mais rápida. Beleza? Maravilha! Show de bola! Aqui termina a primeira parte da nossa aula de hoje, que é a continuidade dos gêneros textuais, né? A retomada, e falei para vocês, pessoal, sobre notícia e sobre reportagem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, de criticar a imprensa? É a hora agora. Fica à vontade. Não, mas, enfim, pessoal, o objetivo é, como eu disse para todos, trazer aqui situações da área da comunicação que interfiram no dia a dia de vocês, né? Falamos do e-mail, hoje falando um pouco mais da notícia e falando um pouco mais da reportagem. Perguntas? Tem alguém aí ou estão... Ó, o pessoal dormiu aí já. Tinha alguém mastigando mais cedo aí. Tamo aí. Opa! Maravilha! Tudo certo, estamos aqui. Maravilha. Vocês viram, teve um vídeo ali que estava circulando no WhatsApp aí esses dias, que era uma reunião do Zoom. Eram 4 pessoas conversando, né? Vocês viram ou não? Se vocês viram. Eram 4 pessoas conversando. E a dinâmica tava interessante, assim, tava bacana, né? E daqui a pouco, numa das janelas, caiu uma imagem. Um dos participantes botou um retrato. Ele estava deitado numa rede atrás, né? Ele não estava na reunião coisa nenhuma. Ele colocou o Pedro viu o vídeo, né, Pedro? Ele tava, acho até que estava tomando alguma coisinha na rede ali, né? Foi bem engraçado, né? Então, depois que eu vi aquele vídeo, eu comecei a desconfiar. Digo, será que a turma... Será que é por isso que alguns não estão mais colocando a imagem aqui, né? Que nas primeiras aulas era todo mundo com vídeo, com foto, né? Aí o professor fica pensando, será que alguém aqui entrou e está vendo Netflix lá na sala e deixou conectado, né? E o professor está aqui falando, né? Faz parte, né? Pode acontecer, né? Mas não, acho que na maioria não é isso, professor. É. Na maioria
Às vezes é que a gente tá com o cabelo bagunçado, ou é mais confortável ficar com a câmera desligada na maioria das vezes. Mas Ah, a gente tá aí, pode ficar tranquilo. não ter que se arrumar. Poxa, para que se arrumar? Todo mundo em casa. Daqui a pouco eu vou vir de gravata aqui, dando aula, né, tia? Não precisa, né? Maravilha. A preguiça de se arrumar, né, Júnior? É, maravilha. Show de bola. Pessoal, vai terminar aqui, tá? Eu vou salvar esse conteúdo e a gente volta no link 2, né? No link 2 para a segunda parte da nossa aula. Maravilha? E aí a gente continua aqui. Espero que esteja sendo prazeroso para vocês. Para mim está sendo uma grande satisfação, como sempre. Viu, galera? Tá bom para uma sopa de capelete hoje, hein? Chegando frio. Maravilha. Daqui a pouquinho, então, a gente continua.